Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, desejando a todas as nossas irmãs e irmãos, aqueles que nos acompanham, feliz ano novo. Passamos um período aí, as últimas escola bíblica dominical, sem apresentar nenhuma contribuição para o trabalho de senhoras, mas assistindo aqui, acompanhando. Estava meio doente, ainda estou ainda. Mas já estamos melhorando, Então nós vamos dar continuidade porque nós cremos que há uma preocupação muito grande do Espírito Santo ao respeito da salvação. Cada assunto, cada detalhe, cada mistério, cada pérola tirada desse tesouro é algo fora do comum. Ontem estávamos preparando a escola bíblica dominical da próximo final de semana, e a gente fica maravilhado com a profundidade com que o Espírito Santo ele tem se revelado nesse tempo do breve. A salvação, irmãos, é um mistério de Deus. Nós queremos deixar isso bem claro. Não podemos nos dar o luxo do ladrão na cruz do Calvário. Não. Porque a salvação, ela é o mistério. A salvação, ela tem um dono. A salvação tem dono. Jesus Cristo é o dono da salvação. E Ele concede esse prêmio para quem Ele quer. Então podemos aqui dizer que, mas o ladrão na cruz alcançou a salvação, mesmo sem processo de salvação, viveu uma vida toda errada. Sim, a Bíblia diz isso. Porém, quem sou eu para poder questionar o dono da salvação? A mim foi dado o direito de conhecer as Escrituras Sagradas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a mim não é dado o luxo de cometer os mesmos erros que estão registrados nas Escrituras e alcançar a salvação. Existem erros de homens que estão registrados na palavra de Deus, que o final eles alcançaram ali a misericórdia, Deus agiu. Mas essas histórias estão registradas para servir de aviso para cada um de nós que aqui estamos, para que nós não venhamos pecar. Mas quando pecarmos, nós temos o sangue do Cordeiro para nos purificar de todo mal. A abordagem do culto de senhoras dessa semana, com a orientação do quadro Lâmpada para os Meus Pés, da Rádio Manaim, ficou para trabalhar a pergunta de número 6. Quais são os cuidados e recomendações dadas pelo Senhor nos versículos 7 e versículos 8. E nós iremos abordar esse assunto, irmãos, com o decorrer aqui da mensagem. O assunto que o Senhor revelou para a sua igreja nessa última EBD foi descobrindo os mistérios da salvação. É o momento ali em que Josué, o Senhor visita ele antes, fala para ele a respeito da morte do profeta, a respeito da morte de Moisés. E o Senhor deixou bem claro para ele que o profeta era morto, mas as profecias, as promessas continuavam de pé. O que isso representa para nós? O profeta, ele é passageiro. Talvez na sua vida alguém já lhe entregou um dom,
que hoje ele nem mais na igreja ele está. Mas se o dom, ele foi do Senhor, não se preocupe, porque as promessas de Deus não caem por terra. Mas se foi somente uma profetada de homem, isso aí vai se desfazer com o passar do tempo. A preocupação do Senhor com Josué era que ele parasse também de caminhar. Assim como muitos ali dos filhos de Israel já estavam parando com a morte de Moisés. Eles achavam que a profecia estava morrendo junto com o profeta. E nós sabemos que não é assim que funciona. Porque a profecia, ela é eterna. O profeta, ele é passageiro, o homem, ele passa. Mas a profecia, ela é eterna. E a profecia não é somente aquilo que sai da boca dos homens, mas sim aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que a nossa caminhada depois dessa quarentena não tem sido fácil. As dificuldades, as enfermidades, o desânimo, a frieza espiritual. Quantos que desistiram de caminhar? Porque viram muitos homens, pastores, abrindo mão, saindo, mudando de denominação, amigos, familiares, quantos? E eles então param de caminhar. Mas a palavra do Senhor para Josué foi exatamente essa: levanta, prepara o povo. Moisés está morto, mas as minhas promessas, ela continua a mesma. Sabe por quê, meus queridos? Porque o profético, ele não morre junto com o profeta. E aqui ele pede exatamente para que nós pudéssemos fazer uma aplicação deste momento atual. Qual o cuidado que nós devemos ter a respeito dessas recomendações? O Senhor, sabedor de tudo, do que Josué ia enfrentar, a igreja também, o Senhor está ciente do que a igreja está enfrentando nesta hora. O Senhor, ele faz as advertências e ele dá as orientações. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não é simplesmente ter ânimo, é bom ânimo ou muito ânimo. Às vezes nós somos assim, muitos animado quando é as coisas desta vida. Muito animado é quando é para poder sair de férias, quando é para poder curtir final de semana. Mas quando fala a respeito daquilo que é eterno, o nosso ânimo é só de meia hora. E não é nem um bom ânimo, é simplesmente um ânimo. Por quê? Porque nós fazemos parte da Igreja Maranata, então nós temos que estar lá. Eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou pastor, é minha obrigação estar lá na igreja. Então isso não é um bom ânimo, porque o bom ânimo, ele move céus e terra. O bom ânimo, ele não vai deixar você servir qualquer coisa ao Senhor. Pelo contrário, você jamais vai servir ao Senhor aquilo que sobra. Tu vai servir exatamente aquilo que você tem de fartura. Não tem sido fácil, irmãos, nos esforçar nesses últimos tempos. As enfermidades estão batendo a porta. O comodismo, a frieza espiritual. Quantos de nós paramos de ler a Bíblia? Quantos de nós abandonamos as escolas bíblicas dominical? As definições de culto profético? O Senhor, ele só requer de nós, irmãos, que nós venhamos esforçar. Esse esforço aqui é para que nós venhamos voltar a práticas iniciais de quando o Senhor nos chamou. Josué, ele fala que assim era ele, da idade de 40 anos. E agora ele se encontra com 85, se não me engano. Segundo ele, tal é a minha força, quão a de 45 anos atrás. Eu continuo com o mesmo vigor, olhando para ele, irmãos, para o seu físico, para o seu corpo temporal,
aquilo que é da obra criadora, as pessoas percebiam que o tempo tinha passado para ele. Mas quando olhava o seu vigor a respeito daquilo que era profético, a Bíblia diz que ele continuou ali com o mesmo vigor. Enquanto muitos ali dos filhos de Israel estavam desejando ir embora depois da morte de Moisés, estavam querendo voltar atrás às práticas antigas, voltar ao Egito, voltar novamente para o deserto, ele vira, convoca o povo e ele diz assim: olha, se vocês acham bem voltar às práticas antigas, aquilo que você orou, aquilo que você jejuou para que Deus te libertasse, se vocês acham isso correto, vocês ficam à vontade. Porque a salvação, ela foi dada ao homem. E Deus deu junto dela o livre-arbítrio, o direito de escolha. O profeta agora, Josué, ele não deixa de falar isso aos ouvidos do povo. Assim também tem que ser as nossas vidas. Não crie cerimônias para poder trazer aos ouvidos do seu rebanho a verdade. Se eles quiserem voltar como o cão volta ao vômito, problema é deles. Não será por falta de ensinamento. Eles vão estar voltando conscientes, sabendo que a profecia ela continua de pé. Jesus está voltando. Para o próximo domingo fala que Josué estava acampado no Jordão junto com os filhos de Israel. É um assunto para a próxima semana. Então a igreja que não estiver acampada no Jordão, ela não vai alcançar os mistérios da salvação contido neste livro. Porque aqueles que vão entrar, irmãos, na terra prometida, eles não estão acampados lá fora. Não está igual Maria e os seus filhos, dizendo que é da família de Jesus, porém estava do lado de fora do ambiente onde Cristo estava. Havia um povo aos pés de Jesus que sempre tinha bom ânimo. Que aonde Jesus estava, eles iam com alegria. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. É isso que nós precisamos entender. O hábito de subir à casa do Senhor não me dá o direito de entrar na eternidade. Agora o hábito de subir à casa do Senhor com alegria, com muito bom ânimo, crendo que ali nós iremos nos encontrar com os demais rebanho, com os demais irmãos que fazem parte de uma denominação, que está sofrendo as mesmas mazelas que nós, na esperança de chegarmos lá e encontrarmos a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é ter bom ânimo. Aquele que rompe as enfermidades, aqueles que desperta pelas madrugadas, aqueles que mesmo cansado abre as escrituras e não cessa de orar, e não cessa de levantar a bandeira do Evangelho. Mas não é uma bandeira fingida, que muitos aí estão levantando a bandeira do Evangelho de uma forma fingida. E quando vai ver, o Evangelho não está no seu interior. Mas nós cremos que se nós tivermos bom ânimo, se nós nos esforçarmos um pouquinho só mais, nós entraremos na terra que o Senhor nos prometeu. Deixarei e assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo. Josué lhe fez isso. Ele foi obediente, ele descobriu os mistérios de fazer a vontade de Deus. Queridos, a terra prometida estava além do Jordão. A Bíblia diz que o Jordão estava transbordando. Para quem já tinha visto o mar se abrir e passou em terra seca, o mar ali, para ele, não representava um obstáculo, não.
O mar, o Jordão ali representava exatamente para Josué o ponto de partida para a terra prometida. E a Bíblia diz que o rio estava cheio e ele se abre, assim como o véu se rasga de alto a baixo, e um vivo e novo caminho se abre para aqueles que estão descansando no Jordão. O Jordão é tipo do Senhor Jesus Cristo. O Jordão está em cheia. Existe um sinal, existe um mistério descrito nas Escrituras para este momento agora do arrebatamento da igreja, que a Bíblia diz que seria derramado sobre toda a carne a graça do Espírito Santo, como assim aconteceu lá no Pentecoste dos discípulos. A Bíblia diz que o arrebatamento vai ser manifesto com um acontecimento assim. Os cultos serão extraordinários nos últimos dias. Visões, línguas repartidas de fogo. Jovens se tornarão homens e mulheres de Deus e serão cheios do Espírito Santo. Os nossos velhos terão sonhos. As nossas crianças, os nossos jovens terão visões. Falarão em línguas. E os sinais seguirá aqueles que vão entrar na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma preocupação do Espírito Santo. Aguardai e descansai no Jordão. Descansai no Senhor. Porque choras? Porque está ansioso o seu coração? Porventura não são as criaturas menores que você? E eu não cuido de todas elas? Que dirás, você, que é a minha imagem, a minha semelhança? O que posso eu fazer por você? É isso que nós precisamos descobrir nestas últimas horas. Muitos estão confiando nos seus carros e nos seus cavaleiros. Mas a igreja que vai entrar na terra prometida, a confiança nela está em obedecer a palavra de Deus e meditar nela dia e noite, e não apartamos da nossa boca o que está descrito na palavra. Amém? Que possa ajudar as nossas irmãs. Queria pedir às irmãs carecidamente, aquelas que puderem, nos seus momentos de orações, lembra-te de mim nas orações de cada uma de vocês, para que o Senhor possa continuar me sustentando, para que o Senhor possa continuar me dando saúde física. Eu não quero ser curado, mas eu quero condição de poder continuar realizando a obra do Senhor. E nesses últimos dias não tem sido fácil para mim. Meu corpo tem enfraquecido, a minha saúde está bem debilitada, mas eu confio no Senhor. Eu confio no mover do corpo. Amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.